Hello, people! Para quem não teve o prazer de me conhecer ainda, sou a professora Bárbara, sou enfermeira, especialista em centro cirúrgico, saúde mental e ginecologia obstetrícia. E não poderia deixar de participar desse momento com essa mesa, né, de mulheres muito presentes e atuantes em todo esse cuidado em saúde da mulher, a importância de a gente discutir isso no Outubro Rosa e toda a referência que a gente vai ter de uma prática assistencial, não só para enfermagem, mas para várias outras profissões, pensando no nosso cuidado, né, multidisciplinar e multiprofissional também. E aí é importante pensar que nessa prática de assistência do cuidado psicossocial, a gente vai falar várias abordagens, né? E a minha intenção hoje aqui é que a gente fale sobre o cuidado psicossocial da mulher com câncer. Então, se você não passou por mim ainda, né, eu espero que esse dia chegue, que a gente consiga aproveitar bastante a nossa proximidade, as nossas disciplinas, mas que também você que não for passar por mim ou que já passou, também consiga aproveitar um pouquinho desse conteúdo para que a gente consiga mudar a nossa abordagem, o nosso cuidado, não só na mulher, mas em todo o cuidado psicossocial que em qualquer área de atuação requer. Eu não pude estar com vocês aí hoje, mas a gente está aqui para poder compartilhar todo esse conteúdo. E nessa fala, né, eu acho importante pensar que a gente tem alguns desafios. Pensando nesses desafios da nossa prática assistencial, a primeira delas que eu quero trazer para você é qualidade de vida. A gente vai estar falando de uma mulher diagnosticada, não só com câncer de mama e câncer de colo de útero, com as novidades e as atualizações das diretrizes sobre o rastreio, mas a gente tem que pensar que essa mulher ela vai passar por uma mudança importante da qualidade de vida, pelos tratamentos da quimio e da radioterapia, pelo diagnóstico que vai trazer também, né, todo um sofrimento, uma inquietude em relação a esse prognóstico, a esse dia a dia. Pensar nessa rede de apoio. E a gente também tem que pensar na rede de apoio que muitas vezes mulheres são cuidadas por mulheres, enquanto homens são cuidados por mulheres. E aí a gente vai entender que quem está lá do lado, né, normalmente de uma mulher vítima de câncer, na maioria das vezes é outra mulher. Isso já dá uma mexida na gente também em relação a esse cuidado que a gente oferece como enfermagem, como psicologia, como nutrição, fisioterapia, mas também um cuidado que a mulher tem, muitas vezes, uma obrigação de prestar uma prática assistencial, uma prática de cuidado por uma condição ou uma vinculação afetiva. Se o obrigado aí não serviu para você, entre aspas, eu quero que você pense que quando a gente vai estudar sobre essa literatura, 80% das mulheres são cuidadoras de familiares, de parcerias, de filhos pelo resto da vida. É um número muito grande quando a gente fala de rede de apoio, principalmente, né, voltado agora para a nossa questão de câncer. Pensar nos estigmas da doença. Então, a gente sabe que uma mulher com câncer de mama, câncer de colo de útero, existem vários fatores de risco, né, como a obesidade, tabagismo, uso de álcool, sedentarismo, mas que também existe, né, a ausência de um processo de vacinação adequado, atividade física inadequada, sem uma frequência importante, uma alimentação que vai ser muito baseada em industrializados. E aí, quando a gente fala desse estigma da doença, é uma mulher que muitas vezes vai perder o cabelo, né, vai passar por uma mudança corporal importante, e aí eu quero que vocês pensem um pouco além, já que a gente está falando desse cuidado de saúde mental, no estigma da doença do homem com câncer de mama, por exemplo. 1%, né, da população masculina é diagnosticado com câncer de mama. E aí eu quero que vocês pensem mais a fundo, não só o cuidado que esse homem vai ter que ter, né, em relação ao câncer e tratamento, mas câncer de mama é uma doença feminina. Eu fui diagnosticado com uma doença feminina e tive que perder a mama. Tá entendendo que até nesse momento a característica do feminino vai pesar? Eu fui diagnosticado com um câncer de mulher. E hoje a gente sabe, né, que o câncer de mama está entre as três comorbidades, entre os três cânceres que mais acometem as mulheres. Então é muito importante a gente pensar nisso também, que nesse momento até de machismo, muitas vezes, um câncer feminino eu fui acometido, né, quando a gente fala sobre o câncer de mama. Então é uma coisa mesmo para sacudir a cabeça. Eu tô jogando a bomba e deixando a reflexão. Pensar nesses fatores estressores.
Essa mulher que vai precisar ser assistida, né, ser cuidada, que vai gerar um processo de depressão, de ansiedade, de insegurança, de medo. Como é que vai ser esse prognóstico? Como é que vai ser esse futuro? Como é que eu vou conseguir assistir a minha família, né? Será que a minha família, a minha rede de apoio também vai cuidar de mim? Esses fatores estressores são muito vinculados também a essa condição de adoecimento psíquico. Essa mulher muitas vezes não vai ter esse adoecimento físico só, né? O corpo passando por esse tratamento, mas esse sofrimento mental também vai existir. A questão da autoimagem, né? Da importância que o que eu me percebo, como eu me vejo no espelho, fala sobre essa mulher quando a gente fala sobre cabelo, sobrancelhas, cílios. E aí também quero jogar outra bomba, né, para gerar uma reflexão aí, que muitas vezes não é essa mulher que decide por isso, né, pelo cabelo, pelos cílios, é o outro, né? A mulher se arruma para o outro avaliar, a mulher se arruma para o outro elogiar. É claro que faz muita parte da gente também. Eu quero me arrumar para me sentir bem, eu quero me arrumar para me sentir bonita. Mas existe todo o peso da mídia, das influências das redes sociais, da novela, do Instagram, do TikTok, do YouTube, do Facebook, que também vai trazer um corpo que é bem quisto, um corpo que é desejado. E essa mulher que vai passar por um tratamento importante de câncer, né, que muitas vezes vai começar a perder o cabelo, os cílios, a sobrancelha, muitas vezes ela vai ser vista assim, né, com menos cuidado, com menos carinho, com menos atração. Então a autoimagem aí também vai pesar. E pensar nessa questão também feminina, né, da fertilidade e da maternidade, que também pesa quando a gente fala sobre esse cuidado. É importante que essa mulher também se sinta acolhida e ouvida nessa demanda, né? A partir desse momento eu não posso mais ter filhos, isso aqui vai afetar a minha fertilidade, ou se eu já sou mãe, às vezes eu vou ter que interromper um tratamento por conta de alguma condição. Ou então, será que alguém vai conseguir cuidar dos meus filhos em algum momento da minha partida? Então, são questões importantes que a gente tem que pensar no nosso desafio, não só como enfermagem, né? Não pensando só na administração da quimio da rádio, né? Não só nesse suporte, assistencial da enfermagem. Mas se eu for esperar encaminhar para o psicólogo cuidar, daqui quanto tempo que eu vou ter um, né? Então, o enfermeiro também tem uma parte de uma atenção psicossocial muito relevante nessa prática assistencial. E eu quero que a gente pense muito nisso, no nosso cuidado. Outro fator relevante, né, a gente pensar nessa abordagem multidisciplinar e os cuidados de enfermagem. Não vou deixar de fazer um cuidado multi, né, pensar na prática integrada ali da nutrição, fisioterapia, psicologia, da medicina, mas que a minha parte da enfermagem também tem que abarcar um pouco de todo esse cuidado, né, de toda essa assistência. Então, eu vou pensar, sim, na alimentação, nos exercícios corporais, no apoio psicossocial que essa paciente precisa, em demandas muitas vezes assistenciais, né? Conhecer sobre benefícios, sobre política, que possíveis encaminhamentos essa mulher pode receber. Então, quando a gente pensa na caixinha da enfermagem, joga a caixinha para cima. Tudo que a gente tem é uma abordagem tão ampla que daqui a pouco eu tenho que selecionar que tipo de prioridade eu vou dar na minha prática assistencial. Assim como a gente vai elencar diagnósticos de enfermagem, eu vou priorizar qual vai ser a minha direção, qual é o meu direcionamento, qual é a minha prioridade do meu cuidado agora. Então, é muito importante que a gente entenda que o cuidado de enfermagem ele é muito amplo. Ele é biopsicossocial, ele é holístico. Eu vou cuidar da doença, eu vou cuidar do fator de adoecimento, mas eu vou cuidar da condição social de assistência que essa paciente precisa e vou cuidar muito também, né? Especialmente da condição, psicológica desses critérios e desses fatores de adoecimento. E aí eu acho importante quando a gente fala sobre esse aconselhamento, né? Então, aconselhamento e acolhimento são fundamentais para ajudar as pacientes a lidar com estresse, com ansiedade relacionada ao diagnóstico. Recebi um diagnóstico e agora? Quanto tempo eu tenho? Como é que eu vou aproveitar todo esse processo? O que é que eu vou fazer com esse tempo de vida, né? Pensar em oferecer esse suporte para a tomada de decisões sobre a doença. Vou curtir, vou aproveitar, quero viajar, quero aproveitar o meu tempo, quero aproveitar a minha interação com a família, quero me internar para poder cuidar, quero entrar em cuidados paliativos, não cuidados paliativos para a morte, né? Mas um cuidado paliativo para a qualidade de vida, para minimizar a dor, para sentir acolhida e protegida, segura nesse ambiente hospitalar, né? Ou nesse ambiente de assistência também que a gente está falando. E pensar nessa implicação, né, do câncer a longo prazo,
Daqui a um tempo, como é que eu vou estar? Como é que esse meu corpo vai estar? Como é que eu vou responder à quimio-rádio, a esses tratamentos? Mas esse aconselhamento e acolhimento é fundamental. Por isso, dominar o assunto que a gente está cuidando, né? Quando eu tenho pacientes internados na cirurgia, por exemplo, que querem saber sobre a minha informação, sobre qual é sua opinião sobre meu prognóstico. É importante que eu saiba sobre o processo de adoecimento, sobre o prognóstico do câncer, sobre os tratamentos adequados e pertinentes. Então, quando você é essa referência, quando você é esse profissional de referência do nosso paciente e ele pede a sua opinião, é importante que você traga, sim. O prognóstico é esse, esse, esse. A nossa equipe está fazendo o melhor que ela pode nessa condição. Então, eu acho que você deveria, né, ou poderia fazer dessa forma. Eu acho que seria importante você seguir por esse trajeto e esse caminho. Então, muitas vezes eu já, né, passei 2 anos na residência de centro cirúrgico, partilhei muitas vezes com os pacientes quando eles pediam a minha opinião sobre o que que você acha sobre isso, o que que você acha sobre a cirurgia, sobre a químio, sobre a alta, sobre ir para casa, curtir com a família, sobre viajar, sobre aproveitar o tempo. A gente está falando de cânceres que podem ser descobertos bem no início, mas que existir um rastreio adequado é fundamental, né? A enfermeira Rayane vai falar sobre isso, se não já falou, né, para a gente encaixar nossa fala, mas tentar rastrear o mais precoce, ter um calendário de vacinação atualizado, né, conhecer o passo a passo da rede, né, que a professora Josenalva também aborda, conhecer sobre a rede, onde eu vou buscar ajuda, onde eu vou buscar assistência, também é fundamental, até para eu saber qual vai ser esse meu trajeto dentro do cuidado com o câncer. Então, esse acolhimento é fundamental, não pensar só na doença, o tratamento, a medicação, a quimio-radioterapia. E essa mulher mãe, essa mulher pessoa, essa mulher profissional, essa mulher que quer viver, que quer aproveitar a vida, que tem expectativas, que tem desejos. Como a gente vai lidar com tudo isso? E você, enfermeiro, vai lidar com tudo isso e vai colher e fazer o melhor que pode. Outra coisa que eu acho importante a gente pensar também, né, são nesses fatores de sofrimento. Então, quando a gente fala sobre câncer e sobre essa mulher que foi diagnosticada, o que que leva a um sofrimento? O que que leva a um sofrimento psíquico nessa condição? A falta de suporte social. E aí eu quero que vocês entendam que aquela minha fala inicial de que muitas vezes mulheres com câncer são cuidadas por mulheres e homens com câncer são cuidados por mulheres é um sacode. É um sacode porque muitas vezes essa falta de suporte social é dentro daquele relacionamento, né? É dentro daquela família. E aí outras mulheres, outras amigas, outras vizinhas, outras pessoas do trabalho, da escola, né, da igreja, vão cuidar dessa mulher que está sendo desassistida, né? Mulheres cuidam de mulheres. Essa é a fala importante que a gente tem nesse bate-papo, né? E a estigmatização da doença. Então, assim, eu tenho um câncer, né? Eu tenho um câncer ginecológico, um câncer de colo de útero, de mama, e aí vai agravando muito essa condição, né? Por que que não buscou ajuda antes? Por que que não se cuidou? Porque são tantos fatores de risco que envolvem o processo de adoecimento feminino, né? Muitas vezes na minha aula eu falo assim, quando a gente está em idade reprodutiva, maior chance de câncer de colo de útero, né? Múltiplas relações sexuais, tem mais chance de acometimento de HPV, e aí tem chance de desenvolver câncer de colo de útero. Passei da idade reprodutiva, cheguei na idade não reprodutiva, né? Cheguei no climatério na menopausa, maior chance de câncer de mama. E aí, essa mulher vai ter uma proteção quando? Essa mulher vai ter menos risco quando, né? Não sabemos, já que acontece todo esse processo, não só hormonal, né, mas de todas essas relações de sobrepeso, obesidade, fatores de, né, relações sexuais, de amamentação como fator de proteção, em compensação, múltiplas gestações é um fator de risco para câncer de colo de útero. Então, tudo isso tem que ser assistido, né, e pensar na vulnerabilidade que essas pacientes vão apresentar em saúde mental. Suporte adequado por familiares, amigos ou grupos de apoio reduzem, né, significativamente os efeitos sobre esse processo de adoecimento. E aí, uma coisa que eu vi muito na minha prática assistencial, principalmente nas residências, era que quando o paciente se entrega, né, desistir, acho que não vai dar mais certo, acabou para ela ali, né? E ela pode estar muito doente, mas se ela tiver ainda força para lutar, se ela tiver com objetivo, eu quero alcançar tal coisa, a gente sabe que o prognóstico é muito favorável. A partir do momento que a paciente se entregou, que a saúde emocional já acabou, que ela já não tem mais perspectiva,
o fim está chegando, né? Então, essa entrega psicológica ali é muito importante nessa assistência, nesse cuidado, né? E essa comunicação aberta do profissional, aquilo que a gente trouxe, né? Se essa paciente quer, né? Se você foi a referência dela, ela está questionando você sobre essa condição, conversa, fala sobre o que você acha, o que você sente, o que você percebeu, cientificamente o que você está trazendo de informação ali. A gente não vai trazer cura, a gente não vai resolver nada, mas eu quero que a gente seja o mais verdadeiro, o mais próximo possível, porque essa comunicação ela faz parte de uma assistência de qualidade, né? Garantir informações sobre a doença, pensar que esse tratamento ele tem que ser compreendido da melhor forma possível, e é bem aquela fala assim: você quer que eu desenhe? Se precisar desenhar, eu vou desenhar, né? Para que isso seja melhor compreendido, não só pela paciente, mas também por toda a família que está precisando daquele acolhimento no momento. E aí pensar, né, que toda essa preocupação emocional faz parte do processo também de cuidado, do nosso cuidado. E aí muitas vezes falam assim: ah, eu sou enfermeira, então eu vou encaminhar para o psicólogo. Ai, ai, se o nosso trabalho fosse só encaminhar, né? Esquece isso, faz o que você pode, encaminha como um suporte, claro, né? Porque o psicólogo ele vai cuidar com toda uma abordagem diferente de uma terapêutica, né? Construída ali individualmente para esse paciente. Mas o acolhimento, a escuta qualificada, o olho no olho também é nosso. E aí fazer uma abordagem de forma adequada aqui, né? Colaborativa, compreensiva. Uma coisa relevante também nesse bate-papo é que, apesar desses avanços, a gente ainda tem desafios. Então, eu sei que tem profissionais capacitados para isso, tem profissionais qualificados para essa assistência, mas a gente ainda precisa de mais pesquisa para que esse profissional, o enfermeiro, se sinta capacitado. Como eu vou oferecer essa prática de apoio? O que que eu vou conversar com essa paciente? Como é que eu vou abordar esse cuidado, né? Eu sou enfermeira, vou ter que fazer esse cuidado psicológico? Sim, a partir do momento que você se sente preparado para isso, né? Eu não posso chegar e falar, agora todo mundo vai ter que fazer cuidado psicológico, agora todo mundo vai ter que acolher minimamente, né, sobre o nosso cuidado, um olho no olho, uma escuta qualificada, e a partir daí, da sua confiança e do que você se propõe também a prestar de cuidado, aí a gente sabe que vai aperfeiçoar, né, como acolher, como ouvir, o que falar. E também pensar nesse impacto da infertilidade, das mudanças corporais que essa mulher vai passar, né? Muitas vezes a mulher vai descobrir esse câncer em idade reprodutiva. Algumas vezes essa mulher vai passar por uma quimioterapia, uma radioterapia importante. Lembrar que muitas vezes quando essa mulher se encontra grávida e com câncer, ela vai deixar de fazer esse tratamento, né, para poder prosseguir a gestação. E aí é um tempo também importante de atuação de múltiplos hormônios. E a chance, né, dessa multiplicação desordenada celular, de uma proliferação celular ali desordenada, de uma metástase também. Acontece muito quando essa mulher gestante opta por essa gravidez, né? Porque é o sonho da vida dela, porque ela quer realizar esse último objetivo de vida. Então, acolher também a decisão dessa paciente frente a esse estado, né? Essa condição. E a falta de acesso aos recursos adequados. Então não adianta eu falar que todo mundo tem acesso. Nossa, me mata quando vocês falam isso. Todo mundo tem acesso a tal coisa. Que todo mundo, que acesso onde tem, né? Todo mundo tem acesso a métodos contraceptivos, a vacina para poder minimizar o risco de câncer. Todo mundo tem acesso a cuidados psicológicos. Todo mundo tem acesso a exames para poder identificar um câncer. Todo mundo quem, né? Todo mundo quem. Às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem dinheiro, às vezes não tem acesso, às vezes chegou a buscar e tinha uma fila de espera gigantesca. Então, todo mundo tem nada, nunca mais isso vai sair da sua boca, né? Justamente porque a gente tem que pensar que acesso a esse que todo mundo tem é para ser universal? É. É para ser em equidade? É. Mas muitas vezes não é, e a gente vai ter que prestar o melhor cuidado que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. Então, pensar no melhor que eu posso fazer, né, para que seja efetivo esse meu suporte psicossocial para essa paciente que tem essa demanda. Mesmo sendo enfermeiro, com o melhor que a gente pode fazer. E aí pensar, né, nesse acompanhamento, com acompanhamento contínuo, aliado com intervenções personalizadas, né, um cuidado individualizado, um plano terapêutico singular, saber sobre aquela paciente, sobre a família, sobre os gostos, que música que ela gosta, o que que ela gosta de fazer nas horas vagas. Vamos partilhar alguma coisa que seja nossa dessa interação profissional-paciente, né, essencial para minimizar esses efeitos adversos. Então, vai melhorar a qualidade de vida da paciente se você chegar e perguntar como foi a viagem que ela tinha te contado que ela estava planejando, né?
E personalizar isso, deixar esse tratamento mais individualizado, considerando essas necessidades emocionais, sociais e reprodutivas, é crucial para garantir o sucesso no manejo psicossocial e o bem-estar. Então, é claro que quando a gente tem um cuidado individualizado, o cuidado é melhor, né? Essa pessoa vai se sentir mais acolhida, ela vai perceber que faz parte, né? Ela faz parte daquele cuidado, ela faz parte daquele processo e vai se sentir muito mais acolhida, muito mais quista, né? Bem mais quista, assim. Então, quer dizer que as pessoas estão cuidando de mim porque eu sou importante aqui também nesse espaço, né? Nesse ambiente. E no fim das contas, né, eu sempre gosto de fazer essa fala, assim, eu sempre gosto de discutir sobre essa questão que, independente da área que a gente for atuar, devemos envolver o cuidado em saúde mental. E muitos de vocês vão falar assim, Deus me defenderá de saúde mental, né? Eu odeio saúde mental, tenho medo, tenho receio. A gente tem medo realmente do que a gente não conhece. E aí, o que que a gente tem de estigma do doido? O que sai correndo pelado, o que é violento, o que é agressivo. E não é isso, né? Ele vai ser agressivo porque a gente está ocupando o espaço dele, ele vai ser violento porque muitas vezes ele está com um delírio persecutório importante. Eu estou invadindo aquele espaço, eu estou chegando já sem me apresentar, eu vou administrar uma medicação sem nem dizer qual é a medicação, qual é o meu nome. Se eu não aceito que façam isso comigo, por que eu vou fazer com outro, né? Então, independente da área que você for atuar, na onco, na ginecologia, na obstetrícia, na pediatria, na saúde do adulto, na UTI, oi, tudo bem? Sou Bárbara, sou enfermeira. Como é que eu posso te ajudar? E a partir daí, a gente vai saber também o que esse paciente precisa da gente naquele cuidado, né? Então, quando vocês falam para mim que tem medo da saúde mental, que nunca vão atuar nessa área, muitas vezes a nossa primeira grande oportunidade de cuidar, mesmo sendo na oncologia, mesmo sendo na pediatria, na UTI, é oferecer um suporte psicológico para esse paciente. E não se desmereça como profissional, dizendo, vou encaminhar para o psicólogo, porque é o psicólogo que vai cuidar. Até o psicólogo chegar, a gente já fez muito do nosso trabalho. Então pensem nisso, assim, muito da nossa assistência, né? Muito do que vai ser acolhido, do que vai ser prestado de cuidado, vai ser a gente em relação à alimentação, à atividade física, sono e repouso, e o cuidados psicológicos também, o acolhimento, a escuta qualificada, o olho no olho, né? Uma comunicação terapêutica bem realizada ali. Pensa nisso. E agora aproveitem, né, o resto